Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Fúgido e hoje aqui no DevOps na Infra nós vamos ver como nós criamos uma infraestrutura de cluster e containers no Fargate. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou mostrar o passo a passo de como a gente faz. Fala pessoal! Bem, antes de a gente começar a contextualizar a parte teórica do que a gente vai fazer hoje, e também da parte de colocar a mão na massa, né, a parte prática que sempre tem nas nossas aulas, é tá falando o que a gente vai fazer com essa sequência de vídeos que você está vendo nessa playlist. Bem, nós do DevOps na Infra estamos disponibilizando 5 videoaulas, tá? A primeira vai ser no dia 5 de abril de 2023 e a última videoaula, disponibilizando uma por semana, como o nosso canal sempre faz, no dia 3 de maio de 2023. Então, o que vai consistir nessas aulas? Essa primeira videoaula de hoje, a gente vai estar disponibilizando como e ensinando como nós criamos toda a infraestrutura de rede e também a parte de containerização dentro da AWS. Isso em cima do ECS Fargate, beleza? Bem, nos próximos, nas próximas videoaulas, a próxima videoaula que está aí na playlist é a aula de GitHub, tá bom? Então a gente vai utilizar o GitHub Actions para fazer o CI/CD ou as pipelines para a AWS. Depois, na terceira, a gente vai utilizar o AWS Developer Tools para fazer a mesma coisa. E nesse cara a gente usa 4 ferramentas que é uma stack, né? Então é o Code Commit, Code Build, Code Deploy e Code Pipeline. Depois a gente vai para o Azure DevOps e, por fim, lá no dia 3 de maio, a gente vai para o GitLab. Ou seja, nós vamos abordar aí praticamente 95% das ferramentas mais utilizadas no mercado de infraestrutura e desenvolvimento para fazer o CI/CD. Beleza? Então agora, começando com a parte teórica do nosso mini curso de containerização e pipelines, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos lembrar que, tipo, uns 10 anos atrás, ou até menos que isso, nós colocávamos todas as nossas aplicações e, por exemplo, o nosso banco de dados na mesma máquina, né? Ou seja, era um super monolito. E se uma dessas aplicações quebrasse, né? Ou o banco quebrasse, ou a própria máquina morresse por algum motivo, nossa aplicação ela sairia do ar imediatamente e a gente teria algum problema bem sério na nossa empresa, tá? Bem, a partir de 1980, 90, lá com o pessoal do FreeBSD, lá em Berkeley, eles começaram a estudar sobre eh, containerização e encapsulamento de ambientes, tá? Então, os containers, ele não é um negócio novo, já tem aí brincando há uns 20 anos no mercado. E ele já não é mais uma tendência ou algo hype, né, como o pessoal diz. Ele é realmente uma realidade, essa parte de microserviços dentro de qualquer empresa, tá? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. O cenário que a gente pode usar aí para containers, que pode ajudar muito você aí do seu lado. Então, imagina que você tem a sua API e ela é um monolito. Então, nós quebramos ela para microserviços. Então, um microserviço ele vai lá no Cefaz e pega alguma informação de imposto, a outra coleta informações do meu cliente, uma outra vai lá e manda, faz inserção no banco de dados, e aí a gente começa a ter um ambiente de microserviços, tanto na parte de aplicação quanto de front-end, que já é possível fazer. Tá bom? E o mais legal de tudo é que a gente consegue desacoplar a nossa infraestrutura pensando nisso. Primeiro, se, por exemplo, essa aplicação que vai lá no Cefaz buscar alguma informação morrer, ela não me disponibiliza o meu ambiente por completo. Claro, né, se ela for uma aplicação core, vamos dizer assim, para o seu ambiente, ela vai disponibilizar. Bem, aí, antes, por exemplo, de a gente pegar, por exemplo, a aplicação que manda os dados para o banco de dados, imagina que esse container, esse microserviço que escreve dentro do banco, por algum motivo que seja uma regra de negócio, ele, ele morreu. E no meio dele, a gente pode, por exemplo, pôr um negócio chamado barramento de mensagens, que é, por exemplo, o SQS,
Service Bus lá da Azure e por aí vai, o Kafka. Então tem vários sistemas que fazem isso, né? Então a gente perde a nossa API que escreve no banco de dados, mas aquelas escritas que ainda estavam para ser escritas e já passaram para esse barramento de mensagens, ela não vai ser perdida. Então você imagina um e-commerce e o cara fez a compra lá, passou do carrinho, fez o checkout. Imagina essa compra ser perdida no meio tempo. Isso geraria um grande problema para o e-commerce e para a empresa que lida com isso. E, então, essa parte de desacoplação e microserviços que a gente coloca no nosso ambiente vem muito ajudar a gente, tá bom? Então, hoje a gente vai criar toda a parte de rede que precisa para fazer para o microserviço. A gente não vai criar só uma VPC, vai criar várias outras coisas dentro dela. Vamos criar o nosso load balancer e, por fim, a parte de containers lá dentro do ECS Fargate, tá bom? É um vídeo um pouquinho extenso, mas esse ambiente que nós vamos montar agora vai acompanhar a gente até a última aula, no dia 3 de maio de 2023. Beleza? Então vamos meter a mão na massa, vou tomar um chazinho maroto aqui. Vamos lá. Então, vou criar minha VPC. Então, para você que está chegando na cloud, às vezes você não tem um recurso lá VPC escrito na cara do gol. Você pode vir aqui na pesquisa, escrever VPC, que você vai vir para o mesmo lugar, tá bom? Então eu vou criar minha VPC, observem, está tudo zerado, não tenho nada. Vou criar minha VPC e agora a AWS, a Amazon, ela fornece já o Resource Map para criar a estrutura completa. Mas eu não vou utilizar esse cara porque eu vou criar passo a passo para você entender aí do outro lado, caso você seja novo aqui na cloud, tá bom? Então, no nome da nossa VPC, eu vou colocar VPC DevOps na infra. E o CIDR que eu vou usar vai ser o 10.128.00/23, beleza? Eu vou criar duas subnets. Deixa eu mudar aqui para inglês, que eu estou com o teclado por fora. Maravilha. E maravilha, está criado. Ótimo. Nossa VPC criou, ele já mostra até aqui no Resource Map. Vamos criar as nossas duas subnets? E vão ser subnets públicas, mas agora eu só vou intitular que ela é uma subnet pública, ela ainda não é nada, tá? Então, subnet pública 1. Maravilha. E o CIDR que eu vou usar para ela é o 10.128.00/24. Maravilha. Vamos criar a próxima subnet, subnet pública 2. Vou colocar na ZB agora e vou estar usando 10.128.10/24. Beleza. A partir desse momento eu ocupei todos os IPs disponíveis que tinha na minha VPC. Você pode estar me perguntando, pô, Daniel, container que você vai usar provavelmente não vai buscar nenhum dado sensível e ele poderia até ser um container privado, né? Bem, o container que eu vou subir vai ser um Apache bem simples, só para explodir a tela para nós. E depois a gente vai fazendo algumas modificações nele, só para a gente ver aí, tá? Mas por que eu não estou usando a subnet privada? Exatamente porque para a gente fazer isso, para ter uma subnet privada mesmo, e que ela saia para a internet, a gente precisa do NAT Gateway, tá? E o NAT Gateway ele é um serviço meio caro dentro da VPC. Então eu estou criando uma forma mais barata para mim, mas também que você pode criar todo o seu ambiente assim, você restringindo as portas via Security Group, como vai chegar o tráfego até elas. E eu vou mostrar isso para vocês aqui, tá bom? Então, com as duas subnets criadas, vamos criar o nosso Internet Gateway. Então, você clica aqui, Internet Gateway, e vamos lá, Create Internet Gateway. Então, a gente vai escrever aqui IGW DevOps Lane, o nome dele. Pronto, criamos. E agora a gente tem que atachar ele a VPC. E agora, por fim, para a gente realmente transformar ela numa subnet pública, a gente vem em Route Tables. Eu vou pegar esse Route Table default mesmo e vamos escrever aqui, ó, Route Table pública, beleza? Em rotas, eu vou vir aqui, rotas, e Edit Routes, e eu vou vir aqui, ó, Add Route 000, e vou mirar ele para o meu Internet Gateway. 000 é o CIDR da internet. Maravilha, está criado. Agora eu vou associar minhas subnets. E eu vou associar elas duas aqui. Pronto. Já fiz o que precisava fazer, a estrutura básica da VPC para os meus recursos saírem para a internet. Bem, caso você
queira saber como faz um NAT Gateway, eu estou colocando um cardzinho aqui agora, em algum lugar aqui, que eu vou mostrar para você como eu crio uma rede privada, tá? Com NAT Gateway. Caso você queira ver, é só acessar o link aí que eu coloquei, tá bom? Então, beleza? Route Table a gente criou. Agora a gente vai criar Security Group e depois a gente vai criar Endpoint. Eu vou explicar o porquê de tudo, tá? Vamos no Security Group. E eu não vou usar esse Security Group default aqui. E eu vou começar a criar os meus. Eu vou criar 3 Security Groups e eu vou explicar o porquê de cada um deles. Então, o primeiro Security Group que eu vou criar vai ser para o meu Load Balancer, meu Application Load Balancer. Então, aqui em Balde Hulls, eu vou estar liberando a porta HTTP, que é a porta 80 do Apache, e eu vou estar liberando ela para a internet. Então, todo mundo que chegar no Load Balancer pela internet está liberado, tá bom? Então, maravilha. O segundo Security Group que eu vou criar é para os nossos containers. Então, olha que legal que eu vou fazer aqui. Então, eu vou vir aqui, ECS, vou colocar esse nome aqui, você pode colocar o nome que você quiser, e vou colocar aqui HTTP também, porque eu vou estar redirecionando a porta 80 para o meu container. E eu vou estar, olha aqui, ó, na origem, eu vou falar assim: Amazon, você só deixa as requisições chegarem no container se o cara vir do load balancer. Se ele acessar o IP público do load balancer, você quebra, tá bom? Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó, ALB, beleza. Então, já está aqui. Ótimo. Então, observem aqui, ó, Source, ALB. Ótimo. E agora eu vou criar um último Security Group. E esse Security Group ele vai se chamar Endpoint. Beleza. Eu já explico melhor o que é o Endpoint, mas para explicar o que eu vou fazer aqui no Security Group, eu vou estar liberando a porta 443 para somente o container, o Fargate, chegar lá no ECR, que é o Elastic Container Hashes, tá bom? Então, ECS, beleza. Maravilha. Agora, vamos falar dos endpoints. Os endpoints são o private link da AWS. Tá? Private link não é nada mais, nada menos do que você passar a comunicação dentro do barramento interno da AWS. Tá? E para alguns recursos é meio que obrigatório você fazer isso. Para o ECS e para o ECR, ele é um 99% obrigatório, vamos dizer assim. Eu vou dar uma saída, caso você não queira provisionar, porque o endpoint também não é um recurso tão barato, mas eu estou explicando aqui da forma mais segura possível para você. E eu preciso fazer a comunicação para eu fazer o pull, desculpa, da imagem que está lá no ECR para o ECS. Então, eu vou precisar de 2 endpoints, tá bom? Beleza. Tendo esses endpoints, então eu tenho uma comunicação fechada entre meu registry e o meu container. Ninguém consegue chegar nele lá. Ótimo. E como eu faço para não colocar o endpoint, que é um recurso um pouco caro, que pode chegar aí $100, $120 por mês, dependendo do tráfego que passa por ele. Bem, eu nesse Security Group do ECS, eu coloco lá que ele vai estar com a porta HTTPS liberada para o mundo. Mas observem, se eu libero uma porta para o mundo, é uma falha de segurança que eu tenho, né? Então é por isso que eu não estou fazendo isso aqui, tá bom? Então, antes de a gente criar o endpoint, vamos voltar aqui na VPC que eu esqueci de um negócio. E eu vou clicar nela aqui, ó, e vou vir em Edit VPC Settings. Em DNS Settings, eu vou colocar Enable DNS Hostnames. Por quê? Esse cara vai fazer que a AWS internamente se conecte via DNS nos recursos dela, tá bom? Então, maravilha, e vamos criar aqui os endpoints. São 2 endpoints que eu tenho que criar. O primeiro endpoint é a API, é o ECR API. Então eu escrevo aqui, ó, ECR, e ó, olha aqui, ó, ECR API. Maravilha. E observe que já está tudo criado, ó. Agora é só selecionar. DevOps na infra, as minhas 2 subnets públicas, né? E o endpoint, ó. Então, maravilha. Coloquei o que precisava. E enquanto ele cria um, eu já vou fazendo outro aqui, ó. Então, o nome aqui eu vou chamar de DKR, que é o nome deles. Aí se eu colocar aqui esse R de novo, ó, esse R DKR. Beleza? Então, vou estar selecionando ele. É a mesma coisa, tá? VPC. Ó, só para vocês verem, em Additional Settings,
Observa, ó, Enable DNS Name, é o que a gente habilitou lá, tá? Na VPC. Então, subnets, subnet pública 1, subnet pública 2. IPv4, que é um endpoint de interface, e o meu security group. Desculpa. E tá na mão. Beleza. Os dois estão sendo criados aqui. Enquanto cria os endpoints, vamos agora criar o nosso load balancer. E aí a gente finaliza realmente toda a parte de rede que tem. O load balancer fica em EC2, tá bom? E antes de a gente criar o nosso load balancer, vamos criar o target group do load balancer, que a gente vai ter que atachar ele. Então vocês observem que eu já venho com todos os recursos criados, tá? E aí eu só vou selecionando quando eu vou criar um recurso. Claro que eu já tenho uma certa experiência e que eu faço uma POC antes para mostrar para vocês, por isso que eu tenho esse passo a passo na cabeça. Mas se você não souber e entrar, por exemplo, no load balancer, faltou o target group, você cria na hora lá, ou para a criação do load balancer, volta lá para o target group e cria, tá bom? Então, vamos criar o nosso target group. E aqui ele tem 4 tipos, tá? Eu vou explicar só 2 agora, que são os mais importantes para a nossa videoaula de hoje. O instances é quando eu vou trabalhar com EC2, ou seja, eu vou falar assim, ó, load balancer, eu quero que a configuração das minhas instâncias seja hard-coded, eu quero colocar aquelas 3 instâncias que eu tenho aqui dentro da AWS. Beleza. Mas como o container é um objeto efêmero, eu não consigo fazer isso com ele, porque toda vez que ele morrer e nascer porque ele morreu, quebrou a aplicação, ou foi feito um novo deploy, vocês concordam que o IP dele vai morrer também? Ele vai mudar, ele vai ser outro IP? Então não daria certo. Então eu coloco aqui por IP address, que eu vou falar para o load balancer agora. Cara, pega todo o CIDR da minha VPC e eu quero que o que aparecer lá, você coloca nele, beleza? Então, é isso. Então, o que aparecer do ECS naquele CIDR, ele vai entrar aqui. Então, eu vou escrever aqui TGALB, protocolo vai ser 80 porque é o Apache, VPC, vou selecionar minha VPC e observe, maravilha. Ó. E aqui o health check, eu vou estar colocando no barra mesmo, porque eu não vou subir nenhuma página mais no Apache, tá? Maravilha. E ó, observe o CIDR, ele vai pegar o 10.128.0 ou qualquer um que tiver, mas os dois, qualquer um que entrar aqui, ele já vai aparecer, tá bom? Opa, tosse. E agora vamos criar o nosso load balancer. Observe que ele não está associado. Create load balancer e vou usar o application load balancer aqui. Maravilha. Então o nome dele eu vou colocar ALB, mas aí você coloca o nome mais legal para você. Esquema, internet, ele está mirado para internet, até o security group eu já fiz isso, né? Network mappings. Ó, ele vai ser do modelo IPv4, network mapping, minha VPC. Vou selecionar, ó, no mínimo para eu criar um load balancer, eu tenho que ter no mínimo 2 subnets. Por isso que eu já criei 2, tá? Então, aqui já está taxado minhas 2 subnets. E aqui eu vou colocar meu security group do load balancer. E ó, o target group que a gente acabou de criar. Maravilha. Então, toda a estrutura de rede agora está realmente criada. Agora, nós vamos para o Elastic Container Registry, o famoso ECR. E a gente vai subir a imagem do Apache lá. Então, vamos lá. ECR, Elastic Container Registry. Bem, observem, ó, eu não tenho nenhum repositório aqui. E eu vou criar um agora. DevOps na infra. Pronto. Repositório criado. Tá bom? Então, como eu faço para colocar uma imagem lá para eu fazer a minha estrutura lá do Fargate? Bem, eu tenho o meu Dockerfile aqui e observem, ó, ele é um Dockerfile que eu puxo um Apache e eu instalo o, quer dizer, eu puxo um Debian e eu instalo um Apache, tá? Pô, Daniel, mas por que você não dá um from lá no HTTPD do Docker Hub? Bem, eu sempre prefiro puxar a imagem do SO. Por quê? Eu sei o que está instalado aí. Quem me garante que naquela imagem do HTTPD não tem uma falha de segurança grave ou tem algo instalado que eu não vou precisar que pode corromper, por exemplo,
a performance do meu ambiente. Então aqui eu sei realmente o que está instalado e, por exemplo, se eu quiser instalar um, um agente de qualquer coisa dentro do meu container, eu consigo instalar e como se eu estivesse instalando numa máquina virtual. Bem, então a gente vai subir esse cara aqui. E como eu faço para subir esse Dockerfile? Então eu vou vir aqui em DevOps na infra, no meu repositório, vir em push commands e vou rodar esses 4 comandinhos no terminal aqui. Ó. Então, Ctrl C, Ctrl V agora. Eu estou fazendo o login na AWS. Aqui eu vou fazer o build do meu Dockerfile. Pronto, já fez? Ele já estava cacheado, porque eu já tinha feito o teste antes. Vou taguear e vou mandar esse cara para o ECR. Gente, só para relembrar, para a gente mandar essa imagem para o ECR, eu tenho que estar com o meu AWS CLI configurado aqui com as minhas credenciais, tá? Então não esqueçam de fazer isso antes, tá bom? Não vou mostrar as credenciais porque isso eu não tenho como apagar. Bem, vamos lá. Então, tenho minha imagem aqui e ó, vou dar uma atualizada, um refresh. Tá aqui. Pronto. Essa é a minha imagem com o Apache, tá bom? Agora eu já vou duplicar uma aba aqui, ó, e eu vou abrir o ECS, Elastic Container Service. E agora eu vou criar toda a infraestrutura. Observem que eu não tenho nada ainda. Bem, pessoal, eu uso a interface antiga do ECS porque eu me sinto mais confortável, para mim é mais fácil de trabalhar. Mas se você usar a interface nova, fica tranquilo que é praticamente a mesma coisa, tá bom? Então vamos criar a Task Definition aqui. E eu vou criar uma task, Task Definition, para você que é de aplicação ou de infra que não conhece a Cloud, Task Definition não é nada mais nada menos que o Docker Compose da, da AWS, tá bom? Então, vamos lá, vou dar um Create New Task Definition, vou colocar que é para o Fargate. Qual vai ser o nome da minha Task Definition? Vou colocar DevOps na infra. Vou selecionar uma role aqui, se você não tiver, ele vai criar para você, tá? Essa role é o suficiente, ele já grava as informações lá no CloudWatch e faz o pull das imagens do ECR. O meu sistema operacional é Linux, né? Estou pegando um Debian lá, vou deixar a mesma task execution role que eu coloquei para rodar o serviço do Fargate. Memória e CPU vou utilizar o mínimo possível, tá? Porque o Apache é bem leve, então vou usar meio giga e um quarto CPU, tá? Bem, agora eu vou meio que montar mesmo o Docker Compose, tá? Mas é bem simples aqui. Então eu vou vir em Add Container e vou escrever aqui o nome do container. Vou escrever aqui, ó, Container DevOps na infra. Maravilha. E a URL, essa URL é isso aqui, ó. É a nossa imagem, tá? Ela fica aqui, ó. URL, pá, beleza. Bem, a única coisa que eu vou precisar mexer aqui é na porta 80, tá bom? Eu tenho outros vídeos de ECS, mas, claro, não cheguei a fazer essa parte de pipelines. Eu também ensino. Eu vou tentar colocar algum cardzinho aí para te mostrar, porque eu já fiz mais coisas dentro do ECS, dentro do canal, tipo conectar com o EFS, tá bom? Bem, então aqui tá ok. Eu tenho health check, variáveis de ambiente, configuração de rede, parte de storage, que é onde eu conecto com o EFS, por exemplo. Enfim, para mim, o que eu fiz aqui já está ótimo. Então, vou dar um add e vou dar um create. Maravilha. Agora a gente tem tudo pronto para começar a criar realmente o nosso Fargate. Então, vamos em Clusters, Create Cluster. Então, vai ser Network Only, porque eu vou estar usando o Fargate, tá? Se eu fosse usar uma ECS com EC2, aí eu utilizaria um desses dois, tá? Para Windows ou Linux. Next Step, Cluster Name, vou colocar DevOps na infra de novo. E vou dar um Create. Maravilha. No cluster DevOps da infra, eu já estou na visão dele, ele já está criado, e eu vou criar aqui o nosso container, tá? Então, vamos lá. Nosso serviço para o container. Vamos dizer que seria o pod, vamos dizer assim, tá? Se a gente estiver falando de Kubernetes, por exemplo. Então, launch type é Fargate, e Operation System Family Linux, Task Definition a primeira, né? A última que a gente tem.
Então, service name eu vou colocar o nome de Apache, tá? Porque eu estou rodando um Apache. Número de tasks 1. E aqui eu não vou mexer em nada, tá, cara? Essa parte aqui, eu honestamente já tentei entender e não sei explicar. Também não sei mexer para deixar algo mais legal, tá? Então eu sempre deixo o default. Em deployments eu vou deixar role update, que eu vou sempre estar trazendo, tirando do code deploy, né, do code pipeline, eu vou sempre estar trazendo CI/CDs, ferramentas de pipeline de fora, então eu vou deixar o role update mesmo, tá? E aqui, beleza, para mim não precisa mudar mais nada. E agora a gente vai para a parte do load balancer, tá? Então eu vou colocar aqui minha VPC, as subnets que eu vou alocar o meu ECS e, ó, já vem tudo no jeito, tá? Ó, o security group do ECS. E ó, agora, load balancer. Qual load balancer você quer conectar aqui? Quero conectar o application load balancer. Então, ó, tá aqui a LB. E aí aqui, ó, eu vou colocar a DD to load balancer, que é onde ele vai se conectar com aquele IP address lá do target group que a gente fez. Então, adicionei. E ó, qual vai ser a porta? Eu já criei lá no target group, ó. Vai ser a 80 e o target group name TGLB. Pronto, já está tudo feito. Que é a parte de escalabilidade, eu vou fazer uma outra videoaula depois dessas 5 só para falar disso. E aqui o review e create maroto que tem toda a cloud. Bem, então já criamos o ECS Fargate aqui. E agora a gente já começa a ver ó, que ele está em estado de pending, ou seja, ó, ele mudou para ativando. E agora é só esperar que ele vai aparecer. E agora a gente vai validar de ponta a ponta essa parte também de security groups que eu mostrei para vocês. Ó, running, ele está funcionando, tá? Então a gente pode vir aqui antes de a gente começar a validar. Observem que aqui, ó, vou escrever CloudWatch. Então a gente vai para a parte de monitoração. A gente vai ver que gravou logs lá já do que a gente fez. Log do Apache, não vai ter nada. A gente não configurou nada, mas tem 2 linhas lá. Log groups. Olha aqui, ó. Eu tinha uma outra que eu acabei não excluindo, mas é esse aqui, ó, DevOps na infra. Observem que eu tenho aqui o meu log já do meu container. E ó, ele gravou. Tá? Isso aqui não é um erro, é só que a gente não colocou um limite dentro do Apache, mas isso aqui não disponibiliza do Apache subir. Tá bom? Então, ó, se a gente atualizar aqui, ele está aqui e ó, ele não parou. Ótimo. Então, observem, vamos primeiro, vamos aqui no Load Balancer e vamos tentar chamar esse cara para ver se funcionou. Load Balancers. E vamos pegar o nome de DNS name aqui dele, ó, e vamos dar um Ctrl V aqui. Pensar, primeira vez, ó. Então, pronto. Tá aí, ó. Nosso Apache chamado via Load Balancer, tá bom? E agora, vou tentar chamar esse cara. Olha o IP público dele aqui, ó. Vamos tentar chamar ele para ver se a gente fez certo lá o Security Group? Se eu vim aqui, por exemplo, ó, já observem. Vou deixar aqui, ó. Esse cara aqui e esse cara aqui, tá? Então, observem, ó. Eu vou vir aqui, eu vou abrir o CMD. Olha isso aqui, que interessante, ó. Netstat, -n1, pipe, cadê o pipe aqui? Pipe, fim de string, sim, sent. É o que está dando pau, que ele não está recebendo a volta do TCP. Observem, ó, ele não consegue chegar lá. E ó, é o mesmo IP que está aqui no meu navegador, beleza? Então, maravilha. Então, tá validado realmente que eu não consigo chegar no container sem ser pelo meu load balancer. Beleza? Bem, então a aula de hoje foi isso. Eu mostrei como a gente cria toda a VPC, né, toda a estrutura de rede para o load balancer e para o container. Também mostrei como a gente sobe uma imagem, mostrei como a gente cria aí o ECS Fargate, e é isso, tá? Então, só lembrando, o DevOps da infra
não é monetizado e nunca será monetizado, tá? Porque aqui o interesse é ensinar você aí do outro lado, para que tenha uma educação de qualidade e em português e de graça, sempre de graça, que para gente conseguir fazer os nossos melhores serviços aí de maneira fácil e agradável, tá bom? E, como sempre, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. É muito importante para a gente estar crescendo. Hoje, no dia 2 de abril, a gente está com 803 inscritos e eu agradeço demais a todos que estão aí sempre nos acompanhando. E é sempre um sinal de prestígio ter você aqui com a gente, tá bom? Então, até a próxima aula. Nossa próxima aula é como fazer o pipeline dentro do GitHub Actions para esse cara que a gente acabou de trabalhar, tá bom? Então, fiquem com Deus, uma boa semana, um ótimo final de semana e tchau!